Acho que nunca teve tema tão sugerido por aqui. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido por S. Santos Alves, Porquinho da Índia, Alexandre Pereira, R2, Zaratrusta e tantos outros. Escrito e narrado por Peter Turguniev. Depois de muitas recomendações, finalmente ontem consegui tirar umas horinhas para assistir o filme mais comentado no meio libertário, A Ilha das Rosas, na Netflix. E achei ótimo. Quem me recomendou eu agradeço, quem não viu ainda não deixe de ver. Se não tem Netflix não tem problema, você certamente sabe como conseguir ver, só não deixe de ver, é muito legal. O filme conta uma história real, bem conhecida dos moradores de Rimini, uma cidade na costa do mar Adriático da Itália. A história aconteceu mesmo, mas de forma não surpreendente, não é ensinada nos livros de história de lá, nem do resto do mundo. O filme em si é ótimo, eu tenho que confessar que não sou grande especialista em atuação, mas fiquei comovido com ele. A filmagem de várias cenas não pode ter ficado barata, foi uma produção muito bem feita. A história é real, mas é um tanto romanceada. Os eventos mais importantes todos aconteceram mesmo. A ilha foi construída por Giorgio Rosa, ele peitou o governo da Itália, a ONU, o Conselho Europeu quase reconheceu a ilha como um país independente, tinha selo, correios, telefone, foi um sucesso no verão de 1968. No final, bem, eu não vou dar spoiler, vejam o filme. A história de amor, o background dos personagens, bem, foi um tanto romanceado, mas ficou legal. No filme, ele constrói a ilha devido ao amor não correspondido de Gabriela, sua eterna paixão. Na vida real, eles já eram casados quando tudo aconteceu, mas esse toque de romantismo ficou bem no filme. A história dessa ilha é bem mais comum do que parece. Infelizmente, por motivos óbvios, os mecanismos hierárquicos de distribuição de informação, televisão, jornais e escola, raramente noticiam esses feitos, mas acredite, tem muitos por aí. Muita gente ao longo da história percebe que o Estado é só uma enganação. Pensa bem, se juntaram 500 corruptos lá em Brasília em 1988 e rabiscaram um negócio chamado Constituição, como é que nego pode cobrar imposto em cima disso? O que me impede de chamar 500 pés de cana no botequim aqui perto de casa, a gente também vai rabiscar um monte de coisa num caderninho e vai cobrar imposto de todo mundo também. Não há nenhuma justificativa ética, absolutamente nenhuma justificativa moral para um governo. Todos eles são meros golpes para roubar o seu dinheiro via impostos e te enganar. E isso sempre foi óbvio para todo mundo. A história de construir o seu ancapistão particular sempre foi claro para qualquer pessoa que pensa e tem 3 neurônios funcionais. Tem muitos casos na história. Logo após a Ilha das Flores, surgiu Akzivland, em Israel, criado por um israelense de nascimento que lutou nas guerras israelenses, de nome Eli Aviv. Essa micronação surgiu quando Eli Aviv ocupava a casa de um antigo pescador para quem ele havia trabalhado. O governo de Israel havia vendido toda aquela área para um Clube Med, um empreendimento de turismo enorme. Como Eli Aviv se recusava a sair da casa, o governo israelense mandou tratores para demolir a casa dele. Em protesto, Eli declarou a independência do Estado, se recusando a sair do local. Os vizinhos todos apoiaram ele, o cara era gente boa, super simpático. O caso ganhou fama nos jornais da região e, tal como a Ilha das Rosas, acabou virando um ponto turístico. No final, o próprio Clube Med preferiu deixar o microestado ali para seus propósitos turísticos. Existe até hoje esse microestado, é uma república democrática constitucional, segundo o texto da sua Constituição, que diz que o presidente é democraticamente eleito com seu próprio voto e tem sempre apenas uma pessoa no país. Esse tipo de democracia eu aprovo, secessão individual, esse é o caminho. Tem casos mais recentes, como o Principado de Pontinha, na Ilha da Madeira, em Portugal. Vocês sabem, a Ilha da Madeira é uma ilha relativamente distante de Portugal, fica na costa da África, na verdade, mas faz parte do Estado português. Em janeiro de 2007, Renato Barros, um professor de educação visual e proprietário desde os anos 2000 do Forte São José, moveu um processo internacional com vistas à criação do Principado do Ilhéu da Pontinha. A Pontinha e o Forte São José são um rochedo situado a cerca de 70 metros da costa da Ilha da Madeira, na cidade de Funchal, que é a capital da Ilha da Madeira. A justificativa dele é que quando a família dele comprou a propriedade em 1903, o rei Dom Carlos, na escritura de venda, não apenas incluiu o terreno, mas a propriedade completa e soberania da ilhota.
Pode-se argumentar que é só um entendimento errado do que está escrito, mas ele conseguiu fazer o caso andar na justiça portuguesa, principalmente porque outras aquisições da mesma época não incluíam tal determinação. O caso ainda está na justiça, mas vocês sabem, tem pouca chance de sucesso. Tem um outro caso muito engraçado em pleno funcionamento, o Principado de Sealand, na costa da Inglaterra. Uma plataforma construída pelo próprio governo inglês, usada na Segunda Grande Guerra e depois disso abandonada. Ela foi invadida em 1965, portanto antes até da Ilha das Rosas, por um grupo de radioamadores, que dali conseguiam colocar uma estação de rádio pirata que podia ser ouvida até em Londres. Depois de várias vendas, doações e até invasões, Sealand foi oficializada como um país independente por Roy Bates. A ida de um diplomata alemão até a ilha foi usada por Bates para indicar que ele havia sido reconhecido pela Alemanha como um país. Em 1987, a Inglaterra aumentou suas águas territoriais para 12 milhas, fazendo com que a plataforma ficasse agora em águas territoriais inglesas. Roy Bates então anunciou que ele também expandiu as águas territoriais dele para 12 milhas e que a Inglaterra agora está nas águas territoriais do Principado de Sealand. Ainda hoje a situação da plataforma é disputada. O filho do fundador, Michael Bates, fez a constituição da ilha, emitiu moedas, selos e tudo mais. Tal como a Ilha das Rosas, recebe centenas de pedidos de cidadania o ano todo. Existe um movimento para que o site Pirate Bay se mude para lá, de forma a fugir de perseguição estatal. A ilha tem eletricidade, água, mas não muito mais do que isso. Repare como esses casos são fundamentalmente diferentes do anarquismo socialista, que também tem alguns exemplos aí no mundo. A principal diferença aqui é a secessão individual da propriedade privada. Nesses casos indicados, na Ilha das Rosas inclusive, se trata de uma pessoa declarando a secessão individual da sua propriedade, tendo uma propriedade para chamar de sua fora da jurisdição de qualquer país. Note que é nesses exemplos que os estados ficam mais sem resposta para a questão da legitimidade, porque experiências socialistas anárquicas como comunas e kibbutzes e outros sempre acabam tendo uma estrutura de comando também, mesmo que seja uma assembleia de 100% da população. Você pode ser obrigado a reconhecer uma ordem não jusnatural, no final obedecer a um governo. Anarquismo socialista é só um tipo diferente de governo. Anarquismo de verdade é o anarcocapitalismo, como mostram esses exemplos. Chega a ser curioso o discurso da Gabriela, a amada de George Rosa, que é uma advogada especializada em direito internacional no filme, explicando a distinção entre juspositivismo e jusnaturalismo. Exato, a justificativa de legitimidade juspositivista não resiste ao menor questionamento. Só faz sentido se você nunca parou para pensar sobre isso. O que diabos legitima Rodrigo Maia e seus comparsas e os 11 magníficos do STF a parir ordens para você? Que porcaria é essa? Toda a legitimidade deles é tirada de um monte de rabisco lá de 1988, e a legitimidade desse monte de rabisco lá de 1988 é tirada de onde? De pauzinho de fada. Eu nunca assinei Constituição nenhuma, nunca concordei com contrato social nenhum. Lei jusnatural é norma, juspositivismo, lei escrita, é uma enganação, é uma fraude para pegar idiota com preguiça de pensar ou medroso com medo de violência. Algumas das partes mais engraçadas do filme A Ilha das Rosas é justamente o premier italiano tentando justificar por que o estado dele é legítimo e a Ilha das Rosas não é. Bom, o drama do filme é conhecido de qualquer libertário. A clara exposição de como um Estado é uma idiotice completa que só conseguem te impor isso porque você não parou 2 segundos para pensar no absurdo que é obedecer ordens paridas por colegas do Rodrigo Maia. Que porcaria é essa que permite um idiota como ele parir leis? Isso não faz sentido algum. Mas o pai do personagem principal, o pai do George Rosa, o Ulisse Rosa, faz um papel crucial aqui, o papel do público estatista, aqueles que acreditam no Estado. Ele briga com o filho dizendo que é um absurdo ele achar que pode criar um país do nada, afinal a Itália é um país de verdade, o país dele é só uma brincadeira, como muito estatista vai te falar por aí. E aqui eu vou pedir licença para dar spoiler, porque é um spoiler legal. Mas se você não viu o filme ainda, dá um pause, para por aqui, vai lá ver o filme, vale muito a pena, o filme é ótimo. Depois você continua.
Pois é, o pai do Geórgio Rosa, Ulisses Rosa, aparece poucas vezes no filme. Foi difícil até achar o nome dele. É um personagem secundário quase, a não ser que você preste atenção, porque no final ele é a essência daquilo que dá legitimidade na prática ao Estado. Muito mais do que políticos e religiosos que tentam pateticamente justificar a legitimidade, porque que a Itália é um Estado legítimo e a Ilha das Rosas não seria. Porque o pai dele genuinamente acredita no Estado. É aquele cara que faz a transição mais difícil de todas no filme. Ele ama o filho, lógico, logo no início mostra ele tirando o filho de confusões, mas ele acha aquela ideia de um Estado novo, sem leis, uma besteira sem sentido. Ele quer o Estado atual, ele quer os limites, ele quer as leis. Infelizmente, é assim que muita gente pensa. Tomar decisões, decidir sobre riscos é algo complicado. A grande maioria das pessoas prefere que alguém tome decisões difíceis para ela. Não é à toa que tem tanta gente nesse momento seguindo regras absolutamente idiotas e sem nenhum sentido lógico sobre essa pandemia. Porque numa situação como a que vivemos, não existem opções livres de risco. Tomar vacina tem risco, não tomar tem risco também. Muita gente prefere nessa situação ter uma autoridade que mande ela fazer algo. Seja algo lógico ou não, seja algo correto ou não. Prefere isso a ter que tomar a sua própria decisão. Pior, vai criticar você por não obedecer à autoridade que ela decidiu escolher de forma aleatória, mesmo que não exista um pingo de evidência, uma lógica que seja na decisão dessa dita autoridade. Ok, muito libertário, acha lindo no filme quando o Geórgio Rosa, logo no início, peita os policiais porque o carro dele não tem placa, quando ele decide criar a ilha no meio do mar, porque foram as leis idiotas do Estado que fizeram ele perder a Gabriela, a amada dele, quando ele e seus amigos peitam os navios de guerra do governo italiano. Mas eu tenho que confessar que o que eu achei mais bacana de tudo no filme foi quando o pai dele toma a pílula vermelha e fala para ele não desistir. Para quem não lembra, em determinado momento do filme, o governo italiano oferece um monte de dinheiro para todos os amigos que fizeram a ilha, 2 licenças para resorts para o Geórgio, para ele abrir mão da ilha. Ele seria rico por gerações. Ao mesmo tempo, o Estado faz a retaliação e obriga a empresa a demitir o pai dele. O pai dele trabalhava na fábrica da Ducati há 35 anos, era dos melhores funcionários e foi demitido como retaliação. As reservas do pai dele quanto à ilha, ele já tinha falado antes, falado que não acreditava naquilo. Geórgio Rosa, então, com pena do pai, parece pronto a jogar a toalha. Fala pro pai que ele vai deixar pra lá, o pai tem razão, uma hora a gente tem que dizer sim para o governo. Mas é justamente nesse ponto que o pai dele percebe o que está acontecendo, percebe o desespero do governo italiano que está sendo humilhado pelo garoto. Percebe que a retaliação violenta de demitir ele da empresa, de ameaçar a violência, de oferecer dinheiro, é só a demonstração de fraqueza do Estado. No final do filme, como é padrão, o Estado chega com a única justificativa real de legitimidade que tem, a força. Foi assim na Ilha das Flores, foi assim no Principado de Pontinha, foi assim na República de Cospaia, seja onde for. A única legitimidade que o Estado tem é o uso da força bruta. Não há diferença nenhuma entre o Estado, uma máfia, uma gangue de criminosos, só o uso de violência garante a soberania do Estado. O Estado italiano manda o Andrea Doria, um de seus maiores navios de guerra, para explodir a Ilha das Flores, uma tristeza. Felizmente, uma força que o Estado é cada vez menos capaz de fazer. Sim, se você montar uma ilha no meio do mar, provavelmente ainda vai sofrer a mesma retaliação. Mas a cada momento, o território físico é menos importante. A informação e a tecnologia acaba sendo muito mais relevante. A força econômica, o dinheiro, é o que importa em última análise. Essa força estatal de usar violência em locais físicos está se tornando totalmente inefetiva. Em pouco tempo, o Estado não vai conseguir brigar mais pelo que é importante.